Bem-vindo ao programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com o nosso convidado, Daniel dos Santos, né, o nosso Tizio, que a gente está acostumado com o Tizio, falando um pouco sobre o trabalho comunitário na atualidade. Esse programa é um programa organizado e construído pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, pela minha parceira, Márcia Batista, e por mim, Neide Noff, da Faculdade de Educação. Bem-vindo, né? E aí a pergunta que a gente vai fazer para você inicialmente é: o que significa um trabalho comunitário na atualidade? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, da minha professora Neide, da minha professora Márcia, né, uma da pedagogia, a outra do psicodrama, né? Enfim, dizer que esse trabalho comunitário, eu diria que é um grande desafio, né, para toda a sociedade e para quem faz a opção de trabalhar por ele, né? Porque a dificuldade é muito grande e nem todo mundo se envolve, nem todo mundo está afim de fazer. Apesar de termos muitos trabalhos comunitários, a gente observa que ainda são poucas pessoas que se envolvem. Então, acho que o desafio ele é amplo, ele é grande e ele está aí, né, como algo que a gente tem que ampliar. Porque ainda no nosso país falta muitas políticas públicas de atendimento, tanto da criança e adolescente, quanto da mulher, quanto dos negros. E acho que é um grande desafio ainda para a atualidade, né, a gente melhorar esse tipo de trabalho. Quais são as dificuldades que vocês enfrentam mais vezes? Eu acho que tem uma questão de valor colocado ainda, né? Porque quando a gente trabalha com pessoas marginalizadas, entre aspas, as pessoas acham que essas pessoas não têm jeito mesmo, que elas não têm uma perspectiva de mudança, passa por essa questão de valor, passa por a questão de investimento público, né, da questão financeira, que também acho que no social existe pouco investimento, e a gente vive aí, né, num país onde a economia predomina e a gente não faz muitas coisas sem recursos. Então acho que o recurso é importante também, muitas vezes não é direcionado pelo poder público a questão dos recursos para os trabalhos sociais. O pensamento vai para outras áreas, então acho que isso é um grande desafio também. Eu sinto, né, Tizio, é uma pessoa que eu admiro muito, acho que é bom Obrigado. falar alto, mas no sentido de que você, na sua formação, você foi buscar pedagogia, psicodrama, você trabalha atualmente como professor da educação básica, já deu aula para o 2º ano dos anos iniciais. Sim. No 4º ano, atualmente você dá aula no 4º ano. Exato. Trabalha como homem, entre aspas, que já é um preconceito dentro da escola, né? No 2º ano, no 4º ano. Trabalha na formação do professor, do professor universitário, trabalha na comunidade, todas as periferias. Eu sei que você já circulou, já fez um trabalho. Dos trabalhos que você fez, qual que você poderia contar para nós de interessante ou relevante nessa andança que você faz aí? Olha, eu quero contar uma experiência, acho que do Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC, do NTC, que acho que é uma experiência que a gente teve, né, e que, de uma certa forma, faz com que a gente tenha um trabalho junto à comunidade de uma amplitude muito maior, que é o trabalho com ônibus Ludicidade. É um projeto onde a gente tinha esse ônibus, brinquedoteca e biblioteca, que nós não tem mais. Não temos. Temos a ideia, né, a gente está batalhando aí para conseguir um novo ônibus, né, porque era um ônibus que a gente desenvolvia o trabalho com as crianças e adolescentes a partir da brincadeira, e alguns educadores ficavam fazendo esse trabalho e outros educadores faziam um trabalho mais amplo na comunidade, no sentido de formar lideranças. E a ideia é que a gente ficasse um período nessas comunidades para que a gente criasse um equipamento que os próprios educadores pudessem futuramente continuar o trabalho. Então era um trabalho de formação comunitária também, e na perspectiva deles buscarem financiamento, criarem centros comunitários. Quais comunidades? Nós atuamos na comunidade em Itaquera, na comunidade Raul Seixas, e trabalhamos também na comunidade do Morro Doce. Em cada uma ficamos em média de 7 anos. E aí a nossa saída foi justamente porque eles construíram o equipamento, creches comunitárias, centros comunitários, e os próprios educadores da comunidade passaram a gerenciar o trabalho. E o que fez parar esse trabalho? Então, na verdade, esse ônibus que nós tínhamos era doado para uma empresa em regime de comodato, e a empresa, por algum motivo, teve problemas econômicos e eles precisaram do equipamento. E aí a gente acabou ficando sem o ônibus, né? Então o ônibus não era exclusivamente da universidade, né? Era uma doação contratual, né? Enfim. Um outro ponto também que eu acho que vocês têm uma experiência grande, bem sucedida,
é o trabalho com o EJA, né? Sim. Com toda essa área de alfabetização, antigamente era o MOVA, agora é a alfabetização de adultos. Conta um pouco para a gente. Trabalhar com educação de adultos também eu acho que é um outro grande desafio, né? Porque o adulto, quando ele vem para a sala de aula, ele tem seus sonhos, seus ideais, ele tem um objetivo para voltar a estudar. Só que as dificuldades acabam, e eu diria que a dificuldade geralmente pode ser o trabalho, né? O trabalho ele tira e coloca o aluno da EJA, né? Na EJA. Ele vem porque ele precisa melhorar a condição de trabalho. E às vezes ele está estudando e ele precisa trabalhar para poder garantir sua sobrevivência. Então isso é uma situação complicada, né, para o aluno adulto, porque as condições necessárias para que ele estude é muito difícil ainda, né? Primeiro a gente tem que pensar no adulto, né, numa condição de trabalhador, e o aluno trabalhador ele tem uma especificidade, né, única, né, diferente da criança, diferente de outros estudantes, que eu acho que ainda a gente tem que olhar de uma maneira mais significativa, né? Enfim, se fala tanto que tem mais de 10 milhões de analfabetos funcionais no Brasil, mas onde estão essas pessoas que não vêm para a sala de aula, né? Então, em algum lugar a gente está errando, né? Porque essas pessoas não estão frequentando os bancos escolares. É importante que a gente pense uma política, talvez de fato efetiva na área da educação de jovens adultos, para que eles possam voltar. E que não fique somente, né, suplência, né? Porque suprir tudo aquilo que ele não teve em pouco tempo é a gente falar de uma educação não tão com qualidade, né? Então, no núcleo de trabalhos comunitários, a gente procura, né, trabalhar com essa realidade do educando. Ele vai estudar a hora que ele tem a necessidade de estudar, a hora que ele pode. E aí a gente procura criar salas de aula, núcleos, que atendam a essa realidade, né? Então, às vezes a gente tem sala às 9 horas da manhã, para as pessoas que estudam à noite, ou que têm um horário diferenciado no trabalho. Às vezes a gente tem aula à tarde, às vezes a gente tem aula à noite. Então vai depender muito da realidade do educando. Você está dizendo que você promove aulas nesses horários ou o próprio educando pode circular em horários diferentes? Então a gente promove a partir do horário que ele pode estudar. Né? Por exemplo, na atualidade a gente tem 2 salas. A gente tem uma sala às 14h30 e uma às 18 horas. Às vezes o aluno que estuda à tarde, ele fala pra gente que ele não vai poder ir à tarde se ele pode frequentar à noite. Então, a gente diz que sim, justamente para garantir, né, esse desejo dele continuar estudando, né? E a hora que o aluno quer se matricular, a gente acolhe. Por quê? Às vezes ele quer estudar, despertou o desejo dele estudar agora, estamos em setembro, né? Então a gente faz a matrícula em setembro. Não vamos esperar acabar o ano para ele começar no ano que vem. Então é importante que a gente valorize esse desejo, esse sonho, justamente para que ele possa, de fato, estudar. Eu tenho vivi uma experiência de educação de jovens e adultos para compartilhar com você, que era uma pessoa que vinha estudar e colocou como critério para estudar trazer o cachorro. Ele não andava, era no centro rural, ele andava com o cachorro. Então ele dizia, sem o meu cachorro, eu não vou deixar ele na rua. Então a gente tem que respeitar um pouco essas diferenças. Sim, e era ele, entrava e o cachorro ficava lá o tempo todo, é uma gracinha. Mas a comunidade traz, às vezes, as suas histórias. E não jovem adulto é obrigado, é força de expressão. Tem que respeitar, né, Tizil? Quer dizer, há uma diversidade muito grande na vida deles e que já são adultos, né? Exato. Acho que respeitar, professor, é ainda pensar junto, né, que condições que a gente pode criar para que, de fato, o cachorro permaneça. Exatamente. Né? A senhora me fez lembrar de uma situação que nós vivemos numa comunidade no bairro de Perus, onde nós queríamos fazer um trabalho com pessoas que estavam ocupando, né, loteamentos, principalmente com as mulheres, e elas não participavam muitas vezes porque elas não tinham com quem deixar as crianças, os seus filhos. E aí nós primeiro tivemos que criar um programa, né, que atendesse as crianças, paralelo, né, com atendimento a elas. E aí elas começaram a participar. Então a participação se deu porque elas ficaram mais tranquilas, porque os filhos delas estavam sendo atendidos. Eu acho muito interessante. Também vocês fizeram um trabalho, uma vez até colaborei lá na Moca, com o Sem Teto. Quer dizer, vocês têm aí uma ligação também com chamadas minorias, ou os grupos
que têm aí reivindicações ou estão lidando. Como é a aproximação de vocês com esses grupos? Como é esse trabalho? Como fazer essa interação? Eu acho que assim, tanto eu quanto a professora Estela, nós viemos, né, as nossas origens, elas são das comunidades eclesiais de base, dos movimentos pastorais, e quando você participa desses movimentos, você tem uma atuação muito grande, não só na cidade de São Paulo, mas no território nacional como um todo, né? Porque a gente está à frente, né, de alguns movimentos da igreja e as grandes questões que surgem muitas vezes são nas periferias, pessoas que têm muitas necessidades. E eles acabam, né, conhecendo o nosso trabalho e eles entram em contato muitas vezes, né? Às vezes a gente não dá conta de tanta coisa que chega, não que a gente vá atrás, porque se a gente for pensar, né, a questão social, já tem muita coisa a se fazer, né? E às vezes ainda precisa de uma qualificação muito maior de alguns educadores para poder desenvolver esse trabalho. Então o NTC ele tem uma história, né, já consolidada. Dá licença, um parênteses. Explica o que é NTC. É o Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC de São Paulo, que é ligado à Faculdade de Educação. Ele faz parte da Faculdade de Educação. E é lá onde eu desenvolvo um dos trabalhos, né? Então, ele já tem lá mais de 30 anos de história e muitas pessoas, né, muitas ONGs na comunidade de São Paulo e em outros lugares conhecem, né, o trabalho do NTC e entram em contato conosco justamente para a gente desenvolver esse tipo de trabalho com a criança e adolescente, com a educação de jovens adultos ou na intervenção direta, enfim. A entrada se dá desta maneira também. Eu sei que vocês têm tanta coisa, às vezes eu fico tanta coisa a perguntar, porque vocês entram, jovens e adultos, vocês entram na comunidade, e esses meninos de risco que vocês trabalham? Porque também vocês trabalham com, eu lembro também de ter colaborado, a questão daquelas prostitutas que vocês acolhiam e a gente fazia um trabalho até junto com o grupo da psicologia, Márcia, no passado. Eram alunas da psicologia que a gente ficava. Como é essa questão de aproximação com esses grupos de risco, de pessoas, né, que estão em vulnerabilidade social? Eu diria que a nossa história já nos ajuda bastante, né? Então, eu, por exemplo, eu também venho da periferia, né? Eu também nasci na periferia, fui criado na periferia, conheci muitas pessoas que se deram bem, outras que se deram mal. Então, acho que a história de vida, né, já nos ajuda. Vim para a universidade justamente para qualificar, né, essa minha prática, né, aquilo que a gente escuta bastante, né, teoria e prática, né, enfim. Então, e acho que tem a opção. Acho que a gente fez uma opção de trabalho, né, e quando a gente faz uma opção de trabalho, a gente acredita naquilo, a gente tem sonhos, a gente tem desejos. E a gente acredita no ser humano. Como dizia Paulo Freire, né? A gente gosta de gente. E acho que o primeiro passo para se trabalhar com o comunitário é gostar de pessoas, né? E assim, e aí qualquer pessoa, né? E a gente está falando justamente daquelas que muitos não querem atuar, né? Então, acho que essa aproximação maior, assim, gostou de pessoas, então tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil. Ah, não é mais fácil não, eu lembro que era difícil, a gente estava nas ruas e aí tinha que abordar e assim, nos ver como a gente abordava, com todo carinho, mas a gente também tinha alguns medos, né? Se a polícia chegasse... Quem não tem, se a polícia chegasse, você tinha que lidar muito com medo, né? Confortos, porque também né, a gente está acostumado com pessoas que estão, vamos dizer, adequadamente vestidos, perfumados, e nem sempre o caso é esse. Isso é uma situação que no NTC, né, a gente enfrentava bastante. O NTC ele recebe muitos estudantes da universidade, né? Muitas pessoas querem fazer um trabalho comunitário, né? E uma das coisas que a gente observava bastante é esse choque de realidade. Por exemplo, de 10 que iam lá, que desenvolver um trabalho na comunidade, ficavam 3 ou 2, justamente porque, nossa, eu não imaginava que era tão impactante assim, né? Enfim, e essa contradição às vezes assusta mesmo, né? Porque você está entrando em outro mundo, né? Tanto do lado de cá como do lado de cá. O estranhamento ele vai ocorrer em ambas as partes, né? E é um desafio você se permitir a conviver em uma outra realidade, né? E querer contribuir para que essa realidade se transforme. Como os alunos chegam lá? Então, pessoal, por estágio, que a gente abre edital para contratação de estágio. A gente divulga o nosso trabalho no início de cada ano letivo, né? Então as pessoas ficam sabendo. Mas o mais interessante é que um aluno vai falando para o outro. O próprio estudante que lá faz parte convida os colegas para participar do outro. E é restrito aos alunos da Pontifícia? Não necessariamente.
qualquer pessoa que quer atuar, né, pode fazer parte do NTC. A gente tem alunos da universidade, a gente tem pessoas que não estudam mais na universidade, enfim, mas que passam por lá para desenvolver esses trabalhos. E qual é o trabalho que mais te agrada lá? Eu não costumo comparar os trabalhos assim, eu acho que pegando mais diz respeito a você, sei lá. Pegando todos os trabalhos, eu diria que todos têm a ver com o social e que, de uma certa forma, vai contribuir para a mudança de vida de algumas pessoas em determinados aspectos. Não sei se tem um que eu gosto mais ou goste menos, né? Eu acho que ele tem importâncias diferentes e que essas importâncias, né, acabam contribuindo para o outro. Então... Qual foi o que você achou mais significativo? No Eita. sentido da importância, ou você acha que teve um impacto que foi significativo? Acho que quando a gente trabalha com meninos em situação de rua, né, acho que esse é o que traz um impacto maior, porque ele já está lá, né, ele já está numa situação de abandono, numa situação de dificuldade, e quando você consegue resgatar este garoto, este adolescente, você está resgatando a vida, você está resgatando um ser humano. E a vida eu acho que é a coisa mais importante que nós temos, né? E nós somos a favor da vida. Quando eu lido com a questão do conhecimento letrado, não necessariamente a pessoa vai correr um risco pessoal de vida, né? Mas quando você lida com a droga, com o traficante, né, e você consegue recuperar, então isso te traz uma situação de felicidade maior. Então tem uma estratégia para lidar com esses meninos que vocês vão desenvolvendo. Cada caso, acho que é um caso, né? Eu diria que não tem uma estratégia específica para lidar com uma pessoa. Você aproxima a partir do momento que a pessoa dê a possibilidade de você se aproximar. Porque você pode ir para a rua, de repente, estar observando um grupo de meninos e eles serem resistentes. Então, nesse dia a dia, você vai observando qual a maneira mais específica de aproximação. Não que tenha uma receita ou que tenha uma estratégia. Então, a estratégia ela vai ser construída a partir da relação com o outro, né? Então, você vai conhecer... A necessidade de perceber o outro, de o desejo. Dar o tempo para esse conhecimento é uma estratégia, né? Porque acho que eu fico, às vezes, muito envolvida com essa coisa do voluntariado, né? O voluntariado é uma situação estranha, eventualmente, né? Que diz mais, as pessoas têm ali uma concepção do que é melhor para o outro e ele vai lá implementar no outro aquilo que é melhor que ele acha. Né? A visão que ele está achando que seja melhor, né? Não que o outro necessite de verdade. Nem sempre o que eu acho que é bom para você será bom para você. Nesse aspecto, né, é importante a gente perguntar para o outro, né? O outro tem desejos, tem sonhos, tem anseios. Então, cabe a nós, nessa relação, ir construindo junto, né? Porque, na verdade, não adianta eu achar que aquilo que eu estou levando para os adolescentes é o que eles desejam ou o que eles necessitam. Muitas vezes não, né? A gente tem o nosso olhar de educador e acha que se eu ensinar tais coisas vai ser importante para a vida dele. Não que algumas coisas que eu não saiba não seja relevante. Mas é importante você ouvir do outro, né? O que ele necessita, o que você precisa agora, neste momento, que vai, de uma certa forma, contribuir para que você saia dessa situação e almeje uma outra. Eu costumo contar a história da Sofia, que é uma senhora que mora na rua do meu consultório, e eventualmente ela me comunica que é aniversário dela e tal, e explica o que ela quer de presente e ela não quer sair da rua. E, assim, uma das vezes, eu tenho duas histórias com ela que eu acho interessantes. Uma, ela me pede um cobertor, eu entrei no supermercado, tinha lá vários cobertores, eu comprei um vermelho, sei lá, gostei da cor, peguei sem pensar que cor eu compraria, entrego para ela, passo os dias, falei, Sofia, cadê o cobertor? Eu dei, ela disse para mim. Eu dei porque eu não sou toureiro. E acho que assim, acho que ele é interessante a história, porque a minha primeira reação é assim, não precisava de um cobertor, né? E eu acho que esse é um diálogo importante, de que assim, ela precisa de um cobertor, mas ela também tem o direito de ter um cobertor que ela se sinta confortável para usar, né? E uma outra ocasião em que ela disse que ela queria o almoço, eu corri lá no Carrefour, que vendia comida, eu vou levar para ela. Mas eu entrei no Carrefour e eles ainda não estavam servindo a comida, então não tinha como comprar. Então eu tinha que sair, fui até o boteco da esquina e falei para a Sofia, olha, já deixei pago o seu almoço, na hora que você quiser pode ir lá almoçar.
Aí ela diz assim pra mim, mas você comprou completo? Eu falei, claro, mas que burrice, eu não como isso tudo. Você podia gastar menos. Ela ainda preocupada com você. Né? Mas eu acho que mais do que isso, Tizil, é o quer, diálogo que se faz necessário de respeito a dois seres humanos que desejam, que têm ideias e que não são aqueles que devem receber, né? Assim, só porque você precisa, tem que receber o que o outro quer dar. Né? Acho que isso é extremamente significativo. Né? Como é que você vê isso através do NTC? Como é que é buscar compreender a necessidade e aquilo que tem a ver também com o desejo do outro? Acho que a gente tem que desmistificar umas questões que assim, né? Para pobre qualquer coisa serve, né? Então muitas pessoas pensam desta maneira ainda, né? Então eu estou numa condição mais privilegiada e aí eu ofereço às vezes aquilo que eu não quero mais para o outro, né? Sem respeitar essa dignidade, né? Então acho que o primeiro passo, né, que a gente tem em mente é assim: o ser humano ele tem dignidade, ele tem desejos, ele tem saberes e a gente não pode perder essa dimensão. Não é pelo fato de eu estar numa universidade, vou desenvolver um trabalho comunitário com alguém, que eu não tenha que respeitá-lo, né? Eu diria que quanto mais intelectual eu fico, mais humilde eu tenho que ser. Né, pela condição que eu tenho, né, e pela diferença que o outro tem, né? Então acho que esse respeito, professor, acho que é primordial, né? Tá, eu vou dar tal coisa para as pessoas, mas será que elas querem, né? Será que é isso mesmo, né, que está na minha cabeça, né? Então acho que o diálogo acho que é tudo, né? Acho que é importante, né? Ouvir, acho que a pedagogia do ouvir, né, é fundamental em todos os aspectos. Atualmente no NTC, quais são os trabalhos que vocês estão desenvolvendo? Então, atualmente a gente está com as salas de alfabetização de jovens adultos, né, que é algo histórico, né? A gente tem uma parceria com a ONG Educação Paulo. A ONG Educação Paulo, ela desenvolve, né, trabalhos de bibliotecas comunitárias e ela tem um alojamento ali no Vale do Anhangabaú, e esse alojamento é o alojamento dos garis, que varrem ruas. E nós estamos iniciando agora um trabalho de alfabetização digital. Nós conseguimos 10 computadores, onde a gente está instalando, montando uma sala lá, e a gente vai desenvolver esse trabalho com os garis. A gente já atuou em outros momentos com alfabetização lá, com escolarização de 5º ao 9º ano também, e agora a gente vai retomar esse trabalho com eles. Outro trabalho que a gente vai iniciar agora no NTC são trabalhos com os refugiados, os imigrantes que estão chegando aí no Brasil, né? Então a gente está numa discussão aí com algumas ONGs para a gente poder também começar esse trabalho. E os de formação de educadores, educador social, alfabetização de jovens adultos, né? As oficinas que a gente desenvolve, que são elaboradas a partir da nossa prática, né? Então toda essa prática que a gente está conversando, ela serve, né, de subsídio para que a gente possa pensar uma formação de 40 horas para trocar experiência com outros educadores que desenvolvem o mesmo trabalho. Eu acho muito interessante porque a gente falava de uma pedagogia convencional e de uma pedagogia social. Sim. Porque não dava para transpor rapidamente a pedagogia convencional a uma pedagogia social, que é para trabalhar na Fundação Casa, nessas ONGs, na periferia. Quer dizer, precisa ter um outro perfil. Esse projeto continua forte ainda? Sim, sim. Acho que eu diria, esse olhar aí, né, diferenciado, né, para a educação é algo importante, né, algo fundamental, né? E acho que o NTC desenvolve bem isso, né, com todas as pessoas que passam por lá, né, e as que estão para chegar ainda, né, porque sempre tem pessoas querendo chegar. Então acho que esse é um dos nossos grande desafio, é mostrar o outro lado da pedagogia, né? Sem dúvida. Pedagogia, ela é super importante, né? Às vezes as pessoas pensam que é só você trabalhar com conteúdos escolares, né? Matemática, língua portuguesa, e a gente observa que na atualidade, né, se a gente não tiver este olhar mais ampliado, a gente não vai conseguir nem ensinar adição, subtração, né? Coisas que são relacionadas à própria área do conhecimento, né? Acho legal porque você falando nos garis, eu lembrei nos catadores lá em Anhangabaú, que eu também passei por lá, e eles tinham ao catar o lixo, eles separavam os jornais, as revistas. Eles tinham na mão
toda uma proposta de letramento. Sim. E na hora que a gente começou a mostrar isso para eles, quer dizer, eles poderiam ajudar os filhos, porque eles falaram, não tenho nada para ler, imagina, não tem papel, mas vocês têm os papéis aqui, né? Então, realmente, esses trabalhos com esse perfil, descobrindo o que eles têm também para estar fazendo, eu acho que é super importante. Uma das coisas também que eu admiro muito no NTC, que parte da realidade, do sujeito, do contexto, né? Para poder transformar, quer dizer, não chega com a coisa pronta. Sim. É construído os projetos com eles. Essa ideia de trabalhar com a questão da informática, né, com eles, é justamente pelo momento histórico que a gente está vivendo, né? Tudo hoje é celular, é computador, e eles também querem fazer parte, né? Eles estão aí vendo o mundo acontecendo e muitas vezes não têm acesso, até tem, mas às vezes não sabe lidar com isso, né? Então, aí isso nos moveu no sentido de, vamos então criar algo que atenda a essa demanda, né? Que é desse público neste momento, né? Então, conseguimos esses computadores e a perspectiva é interessante da gente fazer um trabalho bem legal, né? Em relação... a gente falou muito da pedagogia, né? Portanto, eu suponho que no NTC tenha muitos pedagogos. Olha, e alguns. E que outras formações estão lá no NTC também. A gente tem formação de educador social, pensando nessa perspectiva aí da pedagogia social. A gente tem uma companheira nossa que agora está montando uma oficina, a Tamara, que foi aluna, Tamara Miranda, né? Ela teve uma experiência muito interessante com o povo indígena lá em Manaus, né? Ficou, inclusive, morando com eles durante muito tempo, está fazendo mestrado agora aqui na PUC, e ela está na perspectiva aí de pensar também uma oficina voltada para essa população. Inclusive, é uma população que a gente já atuou, né, com a tribo os Guaranis lá em Jaraguá, né, durante um período. E, enfim, resumindo, as que são mais fortes são educação social, pedagogia voltada para a educação de jovens e adultos, né? Essa questão agora... Vou ter que cortar, porque nós estamos fechando o nosso trabalho aqui. Sério? Então, tá tão bom o papo. É importante sempre dar um espaço no fechamento para a pessoa entrevistada falar um pouco, que mensagem deixa para o nosso público que está nos vendo. A mensagem que eu diria é que assim, venham para o social, mas venham sem um olhar preconceituoso, sem julgamento, entendendo a realidade dessas pessoas. Ninguém está na rua, ninguém é pobre por opção. A sociedade que a gente vive, infelizmente, ainda ela é muito injusta para muitas pessoas, e acho que todos nós, citando Paulo Freire de novo, temos o dever de tornar o mundo menos feio. E a nossa contribuição, eu tenho certeza que irá contribuir para que isso aconteça. Obrigada, Tizil. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada. E com essas palavras tão bonitas, nós estamos nesse mundo sem preconceito, que se a gente puder ficar cada vez mais sem preconceito, nós terminamos o nosso programa de hoje. Até a próxima.